vai dizer o que dizer. O que dizer? O que aqui declare mais que ser bem-vindo. Aqui o que dizer? Ele vem, oh, mais que ser bem-vindo. Aleluia, diga graças a Deus. Diga: eu creio, Jesus, que esse dia 1º de maio eu estou sendo muito abençoado. Levante a sua mão e declare comigo sobre esse mês agora, sobre esse dia 1º, sobre o teu trabalho, sobre a tua profissão, sobre a tua família. Declare nessa noite que Deus abençoe a tua jornada nesses dias agora, que Deus te proteja, que Deus te abençoe no dia do trabalhador, porque nós estamos, Senhor, diante de Ti, e na certeza de que a direção do Teu Espírito sempre é a melhor direção que eu tenho que seguir. E eu te peço, Jesus Todo-Poderoso, envia o Teu Espírito Santo e abençoa, meu Deus, a nossa vida, nos fortalece, meu Pai, e nos dá uma visão clara de todo o entendimento que nós precisamos ter para fazer o melhor para Ti, fazer o melhor diante de Ti. Vem, Senhor, e abençoa a minha casa. Vem, Senhor, e abençoa o fruto do meu trabalho. Que Tu venhas estender as Tuas mãos, Senhor, fazendo com que a nossa vida venha a ser abençoada com a Tua presença. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de mim, mas eu peço, eu suplico a Ti, me abençoa com extravagância, que esse mês de maio venha a ser um mês de grandes conquistas, de grandes realizações, e que eu venha me alegrar a cada semana, a cada tempo, eu me alegre na Tua presença, porque eu creio que Tu és o meu Deus, a quem eu temo e a quem eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Diga: Senhor Jesus, abençoa esse dia 1º e abençoa a minha caminhada nesse mês de maio. Tudo que não foi realizado de janeiro até abril, nesse mês agora, vai acontecer em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Deus com toda a alegria, com toda a satisfação que nós temos no nosso coração. Diga amém, Jesus. Pai seja convosco, querido. Podei vos assentar. Meus amados, nós já tivemos de manhã, no primeiro culto, o prosseguimento das 12 pedras de tropeço. Pregação, ministração essa que foi uma ministração muito importante já de manhã, e já estamos nesse segundo culto nos preparando para ir para o terceiro. Que bom revê-los nessa noite, que bom revê-los nesse dia 1º. Quero saudar toda a igreja e saudar todos os trabalhadores que estão aqui nesse dia 1º, um feriado nacional em que muitos celebraram, em que muitos comemoraram esta data. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: quando nós seguimos no propósito e Deus nos deu a direção de falarmos sobre as 12 pedras, quem se lembra da primeira? Qual foi a primeira pedra que nós falamos? Pedra da fraqueza.
Nós falamos do sacerdote Eli, foi a primeira pedra. A segunda pedra, qual foi a segunda pedra? Atalho. Nós falamos da segunda pedra, foi mencionado Jacó e os atalhos que ele tomou na sua vida. A terceira pedra que nós falamos foi a pedra do isolamento. E a pedra do isolamento nós citamos o caso do profeta Elias, o seu posicionamento diante da pressão daquela mensagem que ele tinha recebido de Jezabel. E eu quero falar nessa noite na quarta pedra. A quarta pedra, eu quero mencionar a palavra-chave, Oséias capítulo 4, versículo 6. E o livro do profeta Oséias, ele nos mostra uma das coisas mais importantes que a igreja precisa entender. Diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Diga amém. Então, meus amigos, quando eu pego esse versículo do profeta Oséias, eu me lembro de uma coisa importante. Até ontem à noite eu meditava sobre isso. Eu não devo rejeitar o conhecimento de Deus. Diga, eu não posso rejeitar o conhecimento de Deus. Então aprenda isso, igreja, você não pode rejeitar o conhecimento de Deus. Qual é a derrota que nós temos sentido nos dias de hoje? É quando a gente rejeita o conhecimento de Deus. O Senhor, Ele está falando, meu povo será destruído por falta do conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento do Senhor, da sua palavra, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Eu quero usar como exemplo dessa pedra, diga, a quarta pedra é a pedra da independência. Pastor, por que a independência é uma pedra de tropeço? Quem foi que tropeçou nessa pedra? Sansão. Sansão tropeçou nessa pedra. O livro de Juízes, que nós vamos ver mais adiante, no capítulo 13 do livro de Juízes, ele fala justamente sobre Sansão, o seu chamado, mas a sua queda também, porque ele tropeçou. A palavra de Deus diz que Sansão, ele foi um homem que Deus escolheu lá no ventre. Nós temos visto muito isso, Deus escolher no ventre uma pessoa. Sansão também foi escolhido ainda no ventre da sua mãe. O seu nascimento foi uma promessa de Deus. Por que que foi uma promessa de Deus o nascimento dele? Porque Deus escolheu ele para ser um grande juiz sobre a nação de Israel. Presta atenção que quando Deus, Ele me chamou e chamou você, nós não somos um acaso, não somos, nosso nascimento não foi um acidente, não, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui porque caímos de paraquedas, não, Deus tem um propósito na nossa vida, e Deus queria que Sansão, ele se tornasse esse juiz sobre a nação. E depois nós vimos que a palavra diz que Sansão, ele julgou Israel por 20 anos como juiz. A promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Só que ele foi vitorioso durante muito tempo, 20 anos de vitória. Só que infelizmente Sansão, ele tropeça na pedra da independência. Ele não reconheceu o conhecimento de Deus, muito pelo contrário, ele fez coisas imaturas, coisas de criança, e a Bíblia diz que o seu pai, que foi Manoá, a Bíblia não fala do nome da sua mãe, é interessante isso, a sua mãe é uma anônima na Bíblia, mas a Bíblia fala do pai de Sansão, que foi Manoá. E eles eram um casal muito temente a Deus. A Bíblia diz que aquela família, a família de Sansão, não era uma família desequilibrada, muito pelo contrário, a vida daquele casal é para louvar e adorar o nome do Senhor.
E nós vimos que tudo isso daí se tornou uma realidade. Porém, essa mulher, a esposa de Manoá, era uma mulher que a Bíblia diz que ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. Como ela não podia gerar filhos, Deus então fez uma coisa importante. Para que Israel fosse abençoada, a nação de Israel fosse abençoada, foi preciso que Deus então começou a olhar sobre a face da terra, procurando um homem para assumir aquela missão que Deus queria. E Deus não encontrou essa pessoa. Deus não encontrou um homem capaz. E então Deus toma uma decisão. Deus tomou uma decisão de fazer com que fosse gerado um homem para que cumprisse a missão que ele queria. E ele resolve criar no ventre esse líder. E eu fico imaginando que ele visitou, Deus olhou e disse: agora eu preciso preparar essa família. E a Bíblia diz que Deus envia o seu anjo, e o anjo do Senhor vai até a futura mãe de Sansão, e ele chega e fala com a mãe de Sansão, uma mulher estéril, e Deus começa a falar com ela através daquele anjo, se comunica naquele instante com aquela mulher, e ele diz tudo o que vai acontecer. Ela sai da presença do anjo e ela procura imediatamente quem? O seu marido. E ela conta tudo aquilo para Manoá, o que o anjo de Deus tinha falado para ela. A Bíblia diz que a partir desse momento, aquele homem olha para sua esposa e diz: eu acredito em cada palavra que você está falando. Eu acredito que o anjo do Senhor realmente veio até você e já disse tudo o que vai acontecer. Só que eu quero que nós venhamos fazer uma coisa. O marido disse para a esposa dele: vamos orar juntos agora, para que o anjo volte para nos dizer como criar este que vai ser um presente para a nossa casa. Diga graças a Deus. Na hora que a esposa conta para o marido concorda, houve concordância. Diga: se Deus quer abençoar, eu tenho que entender que a minha casa precisa estar em concordância. Aqui tem um aprendizado muito especial para mim e para você, para toda a igreja. Meu amigo, um marido e uma esposa não podem viver discordando de tudo. Eles têm que ter concordância, principalmente nas coisas de Deus, principalmente no futuro deles. Não pode um casal viver discordando dentro de casa, um para com o outro, e esse casal, marido e mulher, discordar e passar discordância para os filhos, e os filhos discordarem dos seus pais, e ali viver um amontoado de discordância dentro daquela casa. Lembra-te que Manoá estava em concordância com a esposa, e a Bíblia me diz que quando Manoá, ele vem e ele diz para sua esposa: precisamos orar para que o anjo volte para que este anjo do Senhor, que já falou para ti que tu vai ser mãe, o teu ventre estéril vai gerar um homem, e esse homem vai conduzir Israel, vai ser um juiz. É uma responsabilidade muito grande que a minha casa e que nós dois vamos ter. Vamos orar para que esse anjo volte, para que ele nos ensine como que nós temos que ensinar os nossos filhos. Aliás, o nosso filho, que seria só um Sansão. Como que eu vou poder ser bênção se eu não ensino? Olha só a sabedoria desse casal. Eles entraram em concordância para pedir: Deus, envia de novo o teu anjo, mas que o anjo diga como que nós temos que proceder diante da criação desse que será o juiz de Israel.
Meus amigos, nós somos pedintes na igreja. Eu peço, você pede, pedimos a Deus sobre tantas coisas, em tantas áreas diferentes da nossa vida, contudo, nós não fazemos esta oração de concordância. A gente pede com o pensamento e com o sentimento de que nós já sabemos o que fazer na hora que a bênção chegar na nossa mão, mas muitos que estão aqui não sabem. Muitos não sabem como vão proceder na hora que a bênção de Deus chegar. Muitos não sabem como se posicionar. Muitos não estão sabendo como tratar aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, para que a tua instrução de pai e de mãe, de família, seja uma instrução que venha nortear, que venha ser bênção para que os filhos venham ser diferenciados, mente renovada, um sentimento de coragem, de força, mas sobretudo um coração entregue e temente ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, como diz Salomão. Diga glória a Deus. Então, para que isso seja de fato realizado, eu preciso entender que na vida de Manoá e sua esposa houve concordância, e eles queriam aprender como é que Deus poderia ensiná-los de tudo aquilo que precisava para que eles não falhassem na missão. A concordância da família, ela é importante. A oração de Manoá com a sua esposa foi importantíssima, porque depois de 72 horas apenas, o anjo voltou, ou seja, a oração deles foi ouvida. 72 horas depois, o anjo voltou e direcionou tudo como seria. E como é que seria? Um filho que faria um voto de nazireu, o cabelo dele seria longo e sobre a sua cabeça não passaria navalha. Ele não seria criado para ser chegado à bebida alcoólica, às bebidas embriagantes da época, e ele não poderia se envolver com mulheres estrangeiras. Tudo isso Deus lançou sobre ele. E a Bíblia diz então que houve o quê? Houve orientação de Deus até nas áreas necessárias de renúncia. Diga amém por isso. Quer dizer, pastor, então que Sansão, ele iria fazer o voto do nazireu, ele iria se abster de bebidas alcoólicas, ele ia se abster de prostituição, mas mesmo assim ele teria que renunciar muitas coisas da vida dele? Sim, ele teria que fazer tudo isso, porque foi a instrução que o anjo trouxe para ele, para Manoá e sua esposa, para que Sansão já fosse preparado, que ele teria que viver esse procedimento. Ou seja, eu e vocês estamos aprendendo nessa noite que a orientação de Deus para mim e para você é a mesma que foi dado para Manoá e sua esposa. Jesus, quando disse para a sua igreja, para cada um de nós: você quer me seguir? Então pegue a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Você vai ter que fazer renúncias para poder carregar a cruz. Diga graças a Deus. Você vai ter que fazer renúncias para carregar a cruz de Cristo. Então o Senhor está nos ensinando que em tudo na nossa vida requer sacrifícios, requer renúncias que nós temos que fazer. E eu aprendo que nessa hora de grande concordância, que o Espírito fala, que houve instrução, houve orientação. Meu querido, Sansão não foi um sucesso a vida dele em 20 anos por acaso. O sucesso de uma pessoa não é por acaso. A sorte não bate todo o tempo na tua porta. Existe um propósito. E muitos dos que estão aqui já chegaram onde chegaram porque você soube renunciar coisas. Você soube se posicionar diante de circunstâncias conflitantes na tua vida. Te lembra que Sansão foi gerado um juiz, e ele estava numa área de conflito. Israel estava em guerra, e ele precisava se posicionar como um juiz. Então eu aprendi com essa palavra que se você quiser receber o cumprimento das promessas, você vai ter que sim abrir mão de algumas coisas. Por quê? Porque 3 coisas vieram sobre a vida
3 grandes agir de Deus vieram sobre a vida de Sansão, que foram inquestionáveis. A primeira delas é que Sansão recebeu da parte de Deus, por tudo aquilo que Deus o escolheu, Deus deu para ele, para Sansão, uma força e um vigor sobrenatural. Diga, força e vigor sobrenatural. Aquele homem não cansava, meu irmão. Aquele homem não ficava doente. Aquele homem tinha uma força para enfrentar 1000 soldados contra ele. Aquele homem tinha um vigor, que ele lutava e não cansava. Ele tinha uma capacidade poderosa sobre a sua vida. Hoje nós vemos na nossa geração homens e mulheres que cansam com facilidade, e logo quando cansam, querem abrir a mão das coisas, ou então dizer, olha, faz lá que eu estou sem condição de fazer. Meu amigo, não passa a missão que é tua para ninguém. Você foi um escolhido para fazer aquilo que tu tens que fazer. Diga glória a Jesus. Meu irmão, aprenda de uma vez por todas. Força e vigor já existe sobre você. Quando Filipenses diz que a força do Senhor veio através da coragem nos dada, do Espírito, Ele nos se fez presente em cada coração, em cada vida que está aqui, uma coragem que eu e vocês temos de superar as coisas, superar os dias maus. Pode ser que o meu braço não seja para derrubar 100 homens, mas o meu braço está preparado para construir a obra que Deus quer que seja construído para a minha casa e para a minha família. Uma força sobrenatural está sobre ti, um vigor sobrenatural está sobre ti. Isso quer dizer que eu tenho que ser animado. Sansão então recebeu essa força, esse vigor sobrenatural. E a segunda coisa, Deus fez dele o quê? Um juiz. Deus fez dele um juiz. Ele estava pronto para julgar causas. Meu irmão, aqui está uma coisa interessantíssima. Hoje todos nós queremos julgar. Hoje nós somos julgadores de causas. Muitos julgam pai, muitos julgam mãe, outros julgam os filhos, outros julgam o patrão, outros julgam o pastor, outros julgam o governador, julgam o prefeito, julgam o presidente. Estamos no mundo dos julgadores. Só tem um detalhe: se tu não tiveres um coração cheio do conhecimento de Deus, tu não estás preparado para julgar nada, porque tu julgarás como um homem comum, e não foi para isso que Deus te chamou. Deus te capacitou com uma sabedoria notória, Deus te chamou com habilidades impressionantes. Sobretudo, Jesus disse, tu não julgarás o teu próximo, porque tu não estás preparado para julgar a ti mesmo. Quantos entenderam isso? Diga, eu não posso estar julgando as pessoas, se eu não estou preparado para julgar primeiro a mim. Quantos entendem isso? Isso é fato, meu irmão. Sansão foi preparado para julgar uma nação. Durante 20 anos ele foi juiz. Mas depois que ele chegou no auge, depois que ele chegou no ápice, ele cometeu o erro. Eu quero que você anote isso. Se tu é bom de memória, ou então tu estás com a tua Bíblia aberta, grave, se não grave na memória do teu celular aí. Depois que Sansão foi um sucesso, a vida dele foi tremendamente abençoada, logo depois ele diz, eu não vou mais prestar contas a ninguém. O que isso significa, pastor? Ele não quis mais prestar contas, nem a Deus, nem aos seus pais. Nem a Deus, nem aos seus pais. Meu irmão, tem gente que não quer prestar contas de nada, e por isso Sansão tropeçou. Ele não quis prestar conta com seus pais, nem com Deus. O que a Bíblia diz? Ele se tornou
um homem independente. A sua mente dizia para ele próprio: eu sou independente. Eu sou independente. Hoje você olha no mundo e vê as pessoas clamando por independência. Não, ninguém manda em mim, eu sou independente já. Meu pai e a minha mãe já estão velhos. Eu não posso, meu pai e minha mãe, pegar o conselho de vocês, da época que vocês viveram, e trazer para os meus dias atuais. Deixa eu te dizer uma coisa importantíssima. Óbvio que as estruturas que o teu pai e a tua mãe viveram na época deles, não pode ser as mesmas que nós vamos viver nos dias de hoje. A casa que eles viveram é diferente da casa que eu vivo hoje. O que eles tinham naquele momento, muitos conheceram aqui o que era um ferro de passar, que era de carvão. Muitos conheceram o fogão a lenha. Muitos conheceram um tempo que o chão da casa não era de porcelanato, não. Era de chão batido, ou então aquele cimento cru queimado por cima, e que os banheiros não tinham nada de todos esses apetrechos que tem. Hoje nós vivemos num outro tempo. Só tem um detalhe: a base, os alicerces da casa do passado são os mesmos da casa de hoje. Não mudou. Não mudou. Hoje nós temos que olhar para os nossos pais e saber que a missão deles só termina quando eles voltarem para o pó. Que seja o dia mais triste da nossa vida, sepultar pai e mãe. Mas depois que você sepulta eles, a vida continua. E você passa a assumir sobre os teus ombros a responsabilidade de ser pai e mãe da próxima geração. Você foi dirigido, você foi orientado, você foi abastecido com uma gama de orações, de conhecimento, de amor, de carinho, às vezes de dureza, mas sobretudo, você vai ser preparado a ser também pai e mãe da nova geração que está aí. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sansão não quis mais prestar contas com seus pais. É um erro quando a gente não presta conta com os nossos pais. É um erro quando um funcionário não presta contas com o seu patrão. É um erro quando na igreja a gente não presta contas com Deus. É um erro quando a gente não quer prestar contas no nosso relacionamento, seja ele sentimental, seja ele familiar, seja ele espiritual, seja ele comercial, não importa. Em todas as áreas nós temos que ter prestação de contas, nós não podemos ser independentes, diga glória a Deus. Sansão se tornou independente, ele disse: eu sou o cara, eu mando em mim, eu sei o que eu faço. A mesma coisa eu lido com pessoas e você também lida com elas. Você chega perto de pessoas que você ama e diz: olha, querido, esse caminho aqui não é o melhor para você, eu não estou te pedindo conselho, eu sei o caminho que eu estou andando. Olha, querido, não é bom que você tenha essas amizades. Ah, não te mete comigo não, eu sei com quem eu ando, eu sei com quem eu estou colocando do meu lado, eu não sou mais criança. Não parece. As pessoas continuam comentando sobre independência, mas as pessoas não sabem tomar atitudes maduras pela independência. Sobretudo, imagina que como somos nós no âmbito da nossa família, como é que você está no âmbito da sua família? Você tem gente independente dentro da sua casa? Se tem, comece a olhar com bastante amor para elas, porque elas estão no caminho da queda. Os independentes fatalmente cairão. E a Bíblia me mostra que a independência leva pessoas talentosas à morte. Diga para quem está do seu lado: a independência leva pessoas talentosas
a morte. Eu tenho visto isso, querido. Eu tenho visto pessoas tão talentosas, eu tenho visto pessoas com habilidades impressionantes, com talentos natos, com uma pessoa com liderança, sobretudo ela é independente, ela não quer pastor sobre a vida dela. A mesma coisa na igreja. Tem gente que diz: eu não vim aqui para seguir palavra de homem nenhum. Primeiro que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Então as pessoas: eu não vou dizimar. O problema é teu. O Senhor disse o que tu tens que fazer. Eu não vou ofertar. Então te lasca para lá, meu irmão. Mas eu não vou deixar de pregar o que tem que pregar. Pastor, mas o senhor é muito duro. Quem te disse? Às vezes eu prego aqui, tem irmão que passa aqui por mim e diz assim: hoje foi chicote. Que chicote, rapaz. Parece que o pessoal vem na Catedral da Fé e eu estou aqui, pá, pá, pá. Não tem nada de chicote, não tem nada de dureza, meu irmão. Dureza é a derrota imposta pelo maligno na nossa vida. Quando nós recebemos a verdade, nós somos tratados na verdade e somos sarados pela verdade. Você pode aplaudir isso aí, meu irmão? Somos sarados pela verdade. E te digo mais, quando eu vejo que a independência tem levado pessoas talentosas à morte, eu vi que Sansão, ele começou a fazer uma coisa terrível, foi flertar. Ele começou a flertar com as coisas que não agradavam a Deus. Ontem eu aproveitei, já no início da noite, e eu tive o cuidado para poder falar isso hoje no sermão. O que significa o flertar, biblicamente falando, teologicamente falando? Flertar significa, querido, jogar charme. Flertar significa paquerar. Flertar significa encantar. Flertar significa persuadir. Flertar significa insinuar. Flertar significa se relacionar. Sansão começou a paquerar com aquilo que Deus disse para ele não fazer. Ele começou a fazer. Deus disse: tu não podes te envolver com mulheres estrangeiras. E ele foi e se envolveu. Meu querido, ele começou a flertar com as coisas do mundo. Ele começou a flertar com as coisas que ele não tinha que flertar. E é por isso que no flerte está um grande problema que hoje a igreja moderna enfrenta. Às vezes a gente flerta. Às vezes a gente vai e diz: isso aqui não tem problema não, Deus nem está vendo. Isso aqui não tem problema nenhum não. No meio da igreja encontramos pastores que jogam charme, que paqueram, que tentam persuadir, que tentam insinuar. Meu irmão, pega esses caras e joga para fora da tua vida. Líderes que estão enganando as ovelhas aí. Por isso que os escândalos estão aí sem precedente. Um bando de desavergonhado, que não teme a Deus. Sansão fez isso, ele começou a paquerar, meu irmão, com aquilo que Deus disse para ele: ei, não é para te fazeres isso. Pois ele fez. Por que ele fez isso? Por que ele flertou com as coisas do mundo? Porque ele achou nele autoconfiança. Ele se achou autoconfiante. Isso aqui não tem problema nenhum não. Eu tenho a força que Deus me deu, eu tenho vigor, eu tenho autoridade, eu tenho o Espírito de Deus sobre mim. Mal ele sabia que nessa fase o Espírito de Deus já tinha se ausentado dele. Era um pobre coitado. Ele pensou que Deus era com ele ainda naquela fase, e Deus não era mais com ele. A autoconfiança dele deixou com que ele fosse vítima, não,
ele não era vítima, ele foi usado sim pelo maligno naqueles dias. Por isso alguns irmãos acham que podem flertar com as coisas do mundo, achando que não afetará nada na sua vida. Existem aquelas pessoas que você está errado sendo um crente Raimundo. Pastor, eu sou mesmo um crente Raimundo. É aquele que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Não pode. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Nós não podemos nos dar essa permissão. Sabe por quê? Porque, meu irmão, o inimigo só quer que a gente abra mão de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Sansão era um exemplo, meu irmão, e se tornou um derrotado, porque não seguiu os padrões que ele tinha que seguir. Eu estava ontem aproveitando, eu tirei 2 exemplos muito interessantes, de 2 autores norte-americanos, uma da igreja no Texas, e outro em outra igreja da Califórnia. Eles deram 2 exemplos fantásticos desses 2 autores. Um chamou Sansão como uma grande árvore, e a árvore grande é aquela árvore com um tronco grande, com um tronco robusto, uma madeira forte. Assim era considerado invencível aquele homem chamado Sansão. Só tem um detalhe: quando o machado veio e bateu nele pela primeira vez, eu te pergunto, uma pessoa que usa um machado contra uma árvore grande, uma machadada só vai derrubar aquela árvore? Sim ou não? Não. Um machado não derruba uma árvore com uma machadada só. Mas não te esquece de uma coisa: a árvore é grande, mas o machado começou a bater na vida de Sansão. Todo dia ela batia no mesmo lugar. Todo dia o machado batia no mesmo lugar. Todo dia o machado batia no mesmo lugar. E aquele mesmo lugar se tornou de pequeno para médio, para grande, até chegar no ponto que fez a madeira, a árvore estremecer e ela cair. Que exemplo é esse que eu peguei? Meu irmão, Satanás nunca desistiu de mim nem de você. Ele vai bater todo dia na tua fraqueza. Ele vai bater todo dia. O machado do inimigo bate todo dia na nossa vida. Todo dia. Todo dia. E o machado bate justamente aonde ele está vendo que é o ponto fraco. Assim aconteceu com Sansão. Qual era o ponto fraco dele? Desobediência, mulher. Ele se meteu com as mulheres estrangeiras, então o machado ia batendo só lá, na desobediência e nas mulheres estrangeiras. Isso daí mostrou que Sansão caiu, porque ele não estava fortalecido como ele pensou que ele estava. Uma grande árvore, ela será derrubada se o machado for usado contra ela todo dia. Quantos entenderam isso? Tem gente viva aí? Pois é. Aí você vai pensar 2 coisas importantes agora. O segundo exemplo que eu te dou é que nasceu nesses textos que eu estava lendo, nasceu de uma frase mundial, que é o machado todo dia na nossa jugular, na nossa vida. A frase mais perigosa que o crente hoje tem usado é aquela: não tem nada a ver. Eu convidei o pastor para vir aqui em casa hoje, a casa do meu irmão, é aniversário do fulano, de Beltrano, de Ciclano. Deixa ele sentar aqui que eu vou oferecer logo uma para ele aí. Meu irmão, a gente vai chegar lá no aniversário e sempre tem aquele que é o teste. Eu já passei, você vai passar e todos nós passaremos. E aí, pastor, um negócio aqui por baixo para o Senhor. Que isso, Ramon? Não, ninguém está vendo aqui. Só uma geladinha aí. Eu sei que na igreja é uma coisa, mas por trás... O que o inimigo está fazendo? Batendo machado contra você. Te provocando.
Meus amigos, são por causa dessas coisas que eu nunca recebo nada por debaixo da mesa. Primeiramente, que eu não recebo oferenda, eu não sou preto velho para estar recebendo oferenda por debaixo. Eu não preciso estar recebendo, meu irmão, as coisas por detrás dos panos. Eu não preciso estar recebendo as coisas por detrás da mesa, por detrás da porta. Que negócio é esse? Meu irmão, a nossa vida é um livro aberto. A nossa vida é diante de Deus, é a verdade que está ali, é na hora que a gente resolve o que tem para resolver. Sim ou não, meu irmão? Não pode existir meia palavra, conversinha fiada, como nós estamos vendo por aí, bando de crente com conversa fiada, meu irmão. A gente tem que jogar limpo nas 4 linhas lá da Bíblia, né? E contudo, a gente vai imaginar uma coisa: Sansão passa pelo segundo teste. E aí esse teste é muito legal. Um teste aplicado. Um pássaro, para ele fazer um voo muito bom, um voo que o autor diz que era um voo de 2 asas, ele concede um nome, um voo plano. Para ele manter o pássaro um voo plano, ele precisa bater as 2 asas. Você já viu algum pássaro voando só com uma? Hein? Nunca tu vai ver, que não existe. O pássaro precisa das 2 asas para voar um voo plano. A mesma coisa é o ser humano. O ser humano precisa dos 2 braços para exercer a plenitude daquilo que Deus deu para ele. E ele não pode fugir de usar os 2 braços, porque os 2 braços geram equilíbrio na nossa vida. E importante isso aqui, preste atenção. Quando os 2 braços têm um nome, o braço esquerdo, ele se chama carisma, e o braço direito, ele se chama caráter. Aplicado esses 2 braços na vida de Sansão, o carisma como o caráter, nós vamos olhar, e se você ler a história de Sansão, você vai observar que Sansão era extremamente carismático. Ele se relacionava bem com todo mundo. Como juiz, ele tinha entrada, ele conversava bem, ele era uma pessoa chegada muito às pessoas. Contrapartida, o braço de Sansão esquerdo funcionava, o carisma. Só tem um detalhe: o direito não funcionava, que era o caráter. Sansão era um homem mau caráter. Então comece a olhar para todas as pessoas que estão ao teu lado e não te esquece disso. Esquerda, carisma; direito, caráter. É igual como a gente chama para uma festa e reúne toda a família. Quando tu vê, entra o tio, entra a tia, entra o parente, entra o irmão, entra o fulano, entra o ciclano. Olha lá vem o fulano de tal, ele é muito bom, ele é muito animado, chegou a festa animou agora. Contudo, o outro vai dizer, chegou o mau caráter também. Guarda logo o celular aí, tem alguma carteira aí por cima? Isso acontece, gente. Às vezes identificamos pessoas com carisma muito grande, só que às vezes identificamos também uma pessoa de péssimo caráter. Isso daí aconteceu na vida de Sansão. Sansão era um homem que experimentou viver um super carisma em Israel, mas em contrapartida ele era péssimo de caráter. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa: Sansão, ele tinha 3 vantagens espirituais gigantescas na vida dele. Eu quero que você grave isso. Pastor, o senhor não usou, só usou o texto de Oséias? Eu vou usar rapidamente o texto de Juízes agora. A primeira vantagem espiritual que Sansão recebeu foi que ele foi chamado por Deus. Juízes capítulo 13, versículo 3.
Olha só o que diz aí. Você que manuseia bem a Bíblia, vai ser fácil para você. Olha o que diz: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela, ou seja, a mãe, que era a esposa de Manoá, e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Versículo seguinte: todavia tenho cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do seu filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Grave bem, não, volte lá. Grave bem qual era a missão dele. Iniciará a libertação de Israel. Como que uma pessoa que ia iniciar a libertação de Israel poderia cometer os erros que Sansão cometeu? Não tinha como. Quantos entenderam isso? Não tinha como. Então ele foi um homem que foi chamado por Deus, mas não seguiu o conhecimento de Deus. Segundo, ele teve uma boa preparação. Versículo 8, bote aí, Juízes 13, 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviastes volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Ainda há pouco eu falei para você, ele teve uma boa preparação, porque Manoá e a sua esposa, eles foram fiéis a tudo que ensinaram ao seu filho. Você precisa ser fiel a tudo que você está ensinando a teus filhos. Deus deu um manual de instrução para ele. Deus deu um manual de instrução. A partir do versículo 8, depois com calma, leia toda a instrução que o anjo vai, até o versículo 14, e ele instrui. Rapaz, eu estou indignado essa semana com esses comentários da imprensa sensacionalista, uma imprensa que não ajuda nada o Brasil com esses comentários que fazem. Artistas, até Leonardo DiCaprio, junto com aquele personagem da Marvel lá, o Hulk, mandando recado para que os adolescentes do Brasil tirem o título, 16, 17 anos, para votar para mudar o Brasil. Ora, meu irmão, eles não mandam nem na casa dele, querem mandar na minha. Eu acho uma falta de respeito quando pessoas, olha que eu lidei e fui de sala de aula, coordenador de ensino, durante anos e anos no vestibular, mas com todo o respeito, eu tenho diálogos acirrados, ácidos, com colegas meus, professores, todo mundo de ensino, e eu tenho questionado algumas coisas com ele. Eu disse: poxa, como é que vocês estão ensinando essas coisas em sala de aula para adolescentes que verdadeiramente nunca passaram por crise? Me explica qual é os adolescentes da nossa casa que já passaram por crise? Nenhum. Nenhum passou por crise, eles estão passando pelo melhor desse tempo agora. Segundo, se você for prestar atenção para uma coisa, nenhum desses jovens, 16, 17 anos, isso eu até gravo, se for o caso, e coloco nas redes sociais, porque é uma opinião minha. Não tem nada a ver. Um garoto desse, uma menina dessa, passado esses dias, esse tempo, é interessante. Quando veio as crises, e quando veio mensalão, petrolão, o que nós vimos com isso daí? Nós vimos acontecer uma coisa interessante. Sabe quantos jovens tinham naquele tempo que hoje vão votar? Nenhum. Sabe quantos anos eles tinham? 6, 7, 8 anos.
Eles nunca ouviram falar em mensalão, em petrolão, em corrupção, em desvio, nada. Hoje é fácil a gente ensinar um adolescente a levantar a bandeira de Cuba, levantar a bandeira da Venezuela e botar a camisa do Che Guevara sem conhecer a história. É muito fácil. É difícil a gente tratar hoje com a mentalidade transformadora que nós todos queremos e precisamos. Eu não votei no prefeito de Belém, mas oro todo dia por ele. Oro pelo governador do estado. Oro pelo presidente da República, porque a Bíblia manda que eu ore pelas autoridades constituídas. Embora eu não concorde com questões partidárias, mas não é por causa disso que eu não vou orar por eles. Por quê? Meu irmão, eu tenho que saber uma coisa: a minha vida não é construída em cima de ideologia, mas a minha vida é constituída em cima de um futuro que está por vir, e eu preciso tomar decisões importantes, sem estar sendo influenciado por A, por B ou por C. Eu preciso ouvir ambas as partes. Quantos entendem isso? Então jamais você vai ouvir eu sair dizendo que Bolsonaro é certo, Lula é certo, ou Lula é errado e Bolsonaro é certo. Não posso fazer isso. Uma coisa que eu digo é: analise os fatos. Não podemos entrar nessa situação de briga, longe de mim. Não fomos chamados para estar brigando politicamente pelos outros. Fomos chamados para levantar a bandeira de Cristo, fomos levantados para defender o padrão moral da família. Só tem um detalhe: eu não posso me aliançar com uma pessoa que é a favor do aborto. Não posso. Biblicamente, eu serei um hipócrita se eu estiver me colocando nessa vertente. Eu não posso ficar do lado de uma pessoa que esteja aliançada comigo e que seja uma pessoa voltada à destruição de padrões bíblicos, padrões morais e de família. Não posso. Eu tenho que ter a minha consciência tranquila de que no dia da votação eu vou lá, meu direito democrático será estabelecido como de todos vocês que estão aqui. Contudo, meu irmão, o resultado virá de um jeito ou de outro. Um vai vir para comandar a nação, e todos nós temos que ficar cientes disso. É complicado, mas eu peço que vocês, pais, conversem com seus filhos adolescentes e diga para eles que o conto da carochinha não está aqui no Brasil não, nem em Belém, nem no Pará. Nós precisamos hoje instruí-los a viver, sair da espaçonave que foi criada, e para que eles vivam sabendo o teu sacrifício que tu passas, o que cada professor passa, o que cada profissional passa, o que cada servidor público municipal, estadual e federal passa, o que a tua família passa, o que gasta você de combustível e de gás e de energia elétrica. Por que que está sendo pago isso? Porque é muito fácil, meu irmão. Há 2 anos atrás nós ouvimos aquela palavra: não, bora ficar em casa porque a economia a gente vê depois. E a conta chegou, e agora querem culpar um só lado. Isso está errado. Isso está errado. Só querem culpar o presidente da República. Ore por ele, porque não foi isso que aconteceu. Vamos ser verdadeiros. Voltando para o texto, olhe só o que diz a palavra sobre esse contexto. E aí eu quero dizer que Deus deu um manual de instrução para que Sansão viesse ser quem ele tinha que ser. Contudo,
Deus o capacitou também com a presença do altar. O altar foi a sua maior experiência. Juízes capítulo 13, versículo 20, coloque aqui, só finalizando, tenho 5 minutos para terminar aqui. Quando a chamar do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. O texto vai mais longe, vai até o versículo 21, coloque aí. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá permaneceu, que era o anjo do Senhor. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa, a tua resposta vem do céu, vem do trono de Deus, vem de Jesus que está nos céus, é dele que vem a tua resposta, é dele que vem verdadeira sabedoria, entendimento, instrução, para o que nós precisamos agora. Diga glória a Deus. E os músicos podem vir para cá. Só tem um detalhe importante também nessa palavra. Por causa do flerte de Sansão, 4 hábitos adquiridos com o flerte de Sansão aconteceram. O que foi que aconteceu com Sansão porque ele flertou? Primeiro, ele se tornou impulsivo. Não ande com pessoas impulsivas. A pior coisa que tem é tu andar com uma pessoa impulsiva, né? Senta com uma pessoa num restaurante e diz assim: bora comer um espetinho aqui. Aí o cara chega, come o espetinho dele e ainda diz assim: olha, me dá mais 5 aí. Eita, o cara é impulsivo. Ele nem que perguntou se todo mundo tinha dinheiro, se estava tudo ok e tal. O cara é impulsivo. Espera aí, bora tomar um suco ali. Arrei uma jarra aí logo. Ei, rapaz, eu pedi um copo. O impulsivo não quer saber de quantos estão à mesa, ele quer saber só dele. Então chuta essa companhia que é laço. Segundo, Sansão se tornou uma pessoa vingativa. Meu irmão, se tem alguém vingativo do teu lado, diga para ele sorrindo: me erra, hein? Me erra, meu irmão. Eu não quero vingativo do meu lado, não. Se é aquela mulher, aquele homem que tem relacionamento dentro de casa e que vive tendo aquele mal de dizer: ah, tu fizeste alguma coisa para mim, houve uma desavença, a pessoa diz: não precisa nem falar nada, sua mão já está dizendo: espera aí que tu vai ver o que vem por aí, né? Espera aí que tu vai ver. É igual a história do tacacá, que eu sempre conto aqui, que o cara fez tanta raiva para a mulher, ela disse: meu amor, eu vou preparar um tacacá para você, chegue mais cedo, meu amor. Aí ele: ô, beleza, só com aqueles camarãozão. Está aqui a cuia, está aqui. Ela pegou aquela pimenta brava aí no tacacá, porque ele gostava de uma pimentinha, né? Ele ainda falou para ela: ainda tem uma pimentinha? E tem, já está apimentado. Meu irmão, quando o cara tomou o primeiro gole do tacacá, as lágrimas começaram a descer, começou a suar. O que foi, meu amor? Ai, não aguentava mais. É uma delícia. Ela disse: tá bom, né? Isso é para te me pagar, seu desgraçado, aquilo que tu me fizeste de raiva ontem. Está aqui um tacacá para ti, bem gostosinho. Isso foi verdade. Então deixa eu te dizer, uma pessoa vingativa, meu irmão, tu tem que ter cuidado com ela. É igual quando tu briga. Por isso que eu não tenho esse problema lá em casa, que a pessoa fica: me deu uma insônia hoje, fiquei acordado até 4 horas da manhã para ver se ela dormia. Porque é perigoso você dormir com quem está do seu lado que é vingativo. Então deixa eu te falar uma coisa: evite brigar, amém? Evite fazer confusão. Terceira coisa,
Sansão perdeu o bom senso. Isso aqui é muito chato. Ele começou a brincar com as coisas de Deus. Eu hoje de manhã falei sobre um líder da igreja, que é uma pessoa que fez uma prova com Deus, dizendo: eu quero saber se o meu pastor, ele é de fato um homem de Deus. E ele vinha dizimar toda vez, e dizimava com um envelope em branco. Ele não botava nada dentro do envelope, só escrevia o nome e botava um valor lá, tantos reais. Meu irmão, criou um problema na igreja entre o pastor e o tesoureiro, porque dizia: mas cadê o dízimo do irmão? Não está aqui. O que foi que aconteceu? Será se foi em Pix? Será se foi nisso? Não. Ele entregava o envelope vazio. Numa campanha que o pastor estava fazendo, ele, na hora da oração, o Espírito Santo disse: olha, chama o irmãozinho ali, porque ele está enganando o altar. E o pastor disse: já sei o que é. Chama o fulano de tal aí. Assim que terminar o culto, ele: olha, se mandou. Olha, o pastor quer falar contigo. Se mandou. Ele sumiu uma semana da igreja. Passado uma semana, outro pastor ligou: pastor, aconteceu uma tragédia na vida do irmão fulano de tal, vem aqui no hospital. E tinha sofrido um acidente terrível, machucou muito as pernas e teve que amputá-las. E aí, quando o pastor chegou lá, disse: irmão, eu vim lhe visitar, acho que tragédia, que coisa triste. Só tem um detalhe, eu queria falar tanto com o senhor, só que não deu. E Deus falou comigo que o senhor estava colocando envelopes em branco no altar da igreja. O senhor vinha na frente no altar consagrar o seu dízimo e não tinha nada. O homem começou a chorar, chorar, chorar. E quando ele acabou de chorar, ele disse: meu pastor, me perdoe, eu fiz uma prova errada com Deus. Eu pedi para Deus que eu ia fazer isso, e disse: se Deus for Deus, Deus vai falar com o meu pastor para eu saber que ele é um homem de Deus, e eu tenho que confiar o meu dízimo na mão dele. Você entendeu? Só que, meu irmão, Deus responde naquele quarto de hospital: eu não te dei autorização para te fazer esta prova de mim. Eu mandei só tu seres fiel e confiar em mim. Meu irmão, hoje eu fico pensando, por que as pessoas não caminham, não crescem, não prosperam? Porque duvidam de Deus. Querem fazer prova com Deus, sem ter condição de fazer prova com Deus. Não queira fazer prova com Deus, se você não pode cumprir com aquilo que tem que ser cumprido. Sansão errou quando ele perdeu o bom senso. Esse homem perdeu as pernas porque ele perdeu o bom senso. E última, ele se tornou espiritualmente indiferente. É a turma do tanto faz. Você vai para a igreja hoje, essa semana? Tanto faz. Você vai dizimar? Tanto faz. Você vai ofertar? Tanto faz. Você vai orar? Tanto faz. Você vai jejuar? Tanto faz. Você vai na campanha? Tanto faz. Olha o que diz Juízes capítulo 16, versículo 20. Fique de pé, igreja. Juízes 16, 20. Então ela chamou Sansão: os filisteus o estão atacando. E Sansão acorda. Quem era que estava falando com ele? Dalila. Ele já estava em pecado, já no final. E ela chamou, acordou ele, dizendo: Sansão, os filisteus estão te atacando. Se ele acordou é porque ele estava dormindo. Acordou do sono e pensou: eu sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Às vezes a gente pensa: não, Deus vai me dar de volta tudo isso que eu perdi.
Deus vai me dar de volta tudo isso que eu desperdicei. Deus vai ser comigo e com meus filhos. Deus vai fazer isso. Meu amigo, Deus só será contigo se de fato tu estiveres espiritualmente ligado a Ele. O que foi que Sansão fez? Ele estava dormindo e Israel estava em guerra. Diga, em tempos de guerra não se dorme, em tempos de guerra se guerreia. Então, se você tem desafios agora no mês de maio, não saia para dormir, saia para guerrear. Entendeu, querido? Deus não quer que você esteja só onde você chegou. Deus tem outras portas, porque Ele já tem missão preparada para ti. Porque se tu pensas que a tua casa já está boa como está, não está não, vai ficar muito melhor. Se tu pensas que tu já chegou aonde tu tinha que chegar, não chegou não, o caminho está muito mais estreito. Mas tem um detalhe, a porta é estreita, mas meu irmão, as bênçãos são extraordinárias. Tem coisas ainda que eu ainda nem pedi para Deus, Deus já está preparado para abençoar. Tem coisas que eu ainda nem pensei, mas Deus já está preparado para me abençoar. Mulheres que estão aqui, saiam daqui hoje sabendo de uma coisa. Mulher, estou falando com vocês mesmo. Saiam daqui para fazer do mês de maio de vocês o melhor mês que aconteceu desde 2019 na tua vida. Desde 2019, que foi antes da pandemia, a gente vinha num tempo tão bom, amém ou não amém? Aí entramos num tempo de 2021, parece que tudo jogaram um balde de água fria nos nossos projetos. Mas eu quero te dizer agora, o tempo de água fria passou, agora é a hora de caminhar, agora é hora de construir, agora é hora de avançar. Diga para a mulher que está aí do teu lado, chegou a hora de tu avançar, minha filha. A hora de avançar. Homens que estão aqui, desde 2019, muitos planos nossos foram paralisados, engessados, mas contrapartida existe. O que está faltando é eu exercer a minha atitude de fé. O justo viverá pela fé. Então deixa eu te dizer, meu irmão, o mês de maio para mim vai ser o melhor deste ano. Por quê, pastor? Porque nele eu vou fazer uma semeadura que eu nunca semeei na minha vida. Então, pela fé, você pode ter certeza, homens que estão aqui, é para conquistar aquilo que Deus está colocando na tua mão. Você tem condição de ir muito mais além do que você já chegou, até onde chegou. Meus amigos, Deus Ele quer fazer algo extraordinário, e Ele conta com a gente. Quantos entenderam isso daí? Aleluia! O Senhor sabe que Ele não te trouxe aqui em vão. Ele queria que tu ouvisses as fases que Sansão viveu, e porque ele caiu na independência. Não seja um cristão independente, dependa de Deus, dependa do amor dEle, dependa do Espírito Santo, dependa do Senhor. Coisas maravilhosas o Senhor quer construir. Que coisa linda. Você vai cantar um pedacinho dessa música e nós vamos adorar.